Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre algumas das principais propostas de alterações legislativas recentes no Código de Processo Civil. Antes de iniciarmos o episódio, peço para que, se você gostar do conteúdo deste podcast, considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast. Isso me ajudará a divulgar o programa e continuar produzindo conteúdos. Recado dado, agora vamos ao conteúdo do episódio. Apenas um esclarecimento sobre a proposta. Conversando com alguns colegas, constatei que um tipo de demanda comum entre os acadêmicos e profissionais do direito é ficar atualizados sobre as propostas legislativas que visem alterar o CPC, de preferência comentadas e referenciadas. Esta é a proposta deste material, o qual pretendo manter como um dos quadros deste podcast. Por isso, a parte 1 no título deste episódio. Importante: não falarei de todas as propostas, selecionarei as principais e as comentarei, sendo elas ou legislações especiais já aprovadas ou projetos de leis. Inicio os comentários com o projeto de lei 917 de 2024 sobre a gratuidade de justiça. Apresentado em 21 de março deste ano, o projeto acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 98 do CPC, dispondo que terá direito à gratuidade da justiça os pacientes em tratamento do câncer, deficientes físicos ou pessoas com transtornos do espectro autista. A proposta é de Luciano Galego, que, em sua justificativa, sustentou que, em síntese, pessoas nas condições da redação do parágrafo podem encontrar barreiras sociais e financeiras ao acesso à justiça. 1. Para pessoas em tratamento do câncer, a batalha árdua ao tratamento da doença e também elevados custos para medicamentos, procedimentos e cuidados. 2. No caso das pessoas com deficiência, há obstáculos sociais que dificultam o seu pleno exercício da cidadania. E 3. Sobre as pessoas com um transtorno do espectro autista, TEA, necessitam de suporte para zelar por questões legais e judiciais. Farei comentário mínimo sobre esse PL, visto que 1. Se trata de um tema extremamente sensível. 2. Entendo que não é o meu lugar de fala, afinal não possuo em meu meio qualquer pessoa nessas condições. E 3. Não quero ser indelicado ou desrespeitoso com aqueles que estão enquadrados nas hipóteses da redação do PL. A redação do caput do artigo 98 do CPC já contempla a gratuidade de justiça em sua forma ampla, independente do quadro pessoal de quem a requer. Na prática, é usual que magistrados solicitem diversos documentos a fim de averiguar a veracidade da alegação de hipossuficiência, contrariando o previsto no parágrafo 3º do artigo 99 do CPC. O que ocorre, penso, pelo mau uso dessa instituição, requerida desenfreadamente, sobretudo em situações em que as pessoas possuem condições financeiras para arcar com os valores do processo, ainda que não todos, o caso do parágrafo 5º do artigo 98 do CPC. Embora a proposta seja louvável por se preocupar com pessoas nessas condições, penso que o novo parágrafo 9º do artigo 98 do CPC é 1. Redundante, afinal a disposição do caput já as abrangeria, e 2. É limitada,
porquanto, na forma como o PL foi apresentado, excluem-se demais pessoas que enfrentam os mesmos dilemas, porém com doenças ou condições especiais não dispostas na redação. A meu ver, é uma boa proposta que necessita de revisão na sua redação. Atualmente, à época da gravação deste episódio, 2 de outubro de 2024, está aguardando parecer do relator da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Outros 2 projetos que eu gostaria de compartilhar e comentar neste episódio são os 912 de 2024 e 1364 de 2024, ambos sobre a sentença. Melhor dizendo, esses PLs alteram disposições relacionadas à sentença. O primeiro, no artigo 485 do CPC, e o segundo, no artigo 489 do CPC. Falarei sobre ambos de forma sequencial e, ao final, apresentarei as minhas considerações. Apresentado em 21 de março deste ano, de autoria de Kim Kataguiri, o PL 912/2024 propõe o parágrafo 8º ao artigo 485 do CPC. Abre aspas. Não caracteriza abandono processual a ausência do autor na audiência de conciliação quando o réu não estiver presente. Fecha aspas. Em síntese, na justificativa, apresenta que a mera ausência do autor, quando também o réu não se fizer presente, não é suficiente para caracterizar a sua vontade de não mais querer continuar com a demanda. Atualmente, à época da gravação deste episódio, o projeto está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Já o PL 1364 de 2024, proposto por Ricardo Silva em 20 de abril deste ano, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 489 do CPC, abre aspas. Nas causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo nacional, fica dispensado o relatório, fecha aspas. Aduz na sua justificativa que o projeto visa simplificar e desburocratizar o processo civil, economizando tempo na elaboração de sentenças em causas simples, isso é, aquelas compreendidas até 40 salários mínimos, diante da sobrecarga de processos em tramitação no Poder Judiciário. Atualmente, à época da gravação deste episódio, o projeto está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Minhas considerações, conforme a ordem exposta. Em relação ao PL 912/2024, parece haver uma confusão entre instituições do processo civil. Explico. A audiência de conciliação ou de mediação, pensando no procedimento comum, está prevista no artigo 334 do CPC. Supondo que não seja a hipótese do parágrafo 4º do artigo 334 do CPC, não realização de audiência, o não comparecimento injustificado do autor intimado não caracteriza abandono da causa, mas resulta na aplicação de multa até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, por ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, conforme parágrafo 8º do artigo 334 do CPC. Dito de outra forma, não há previsão legal para extinção por abandono na hipótese construída pelo PL. Aliás, em igual sentido entendem os tribunais. A proposta, penso, teria lógica se direcionada ao procedimento dos juizados especiais, em que, de fato, existe a previsão de que o processo será extinto caso o autor deixe de comparecer a qualquer das audiências. Artigo 51, inciso 1 da Lei dos Juizados.
Agora, sobre o PL 1364 de 2024, esse me causa certa preocupação. A proposta está alinhada com a elevação da quantidade de processos tramitando no Poder Judiciário. Com razão, esse quadro é assombroso e é objeto de estudo por diversos pesquisadores. Todavia, alguns cuidados devem ser tomados. Pela minha interpretação sobre a justificativa do PL, parece-me que a proposta estabelece uma linha direta de analogia entre o procedimento comum e o procedimento dos juizados especiais cíveis, especialmente a limitação de 40 salários mínimos. Primeiro erro. São procedimentos distintos com particularidades distintas e que devem ser conduzidos em suas distinções. No caso dos juizados especiais cíveis, a dispensa de relatório na sentença, artigo 38 daquela lei, foi uma opção legislativa pensada para as nuances desse procedimento, artigo 2º da Lei 9.099, de 95. O relatório é parte fundamental da sentença, no qual se registram os principais acontecimentos do processo e o magistrado demonstra o pleno conhecimento do caso, delimitando a matéria decidida. O segundo erro, penso, é acreditar que a dispensa da elaboração do relatório entregaria maior celeridade ao Poder Judiciário. Discordo. Uma das primeiras obras que li ainda durante a minha graduação foi a Técnica Processual e Tutela dos Direitos, do professor Luiz Guilherme Marinoni. Entre as diversas interpretações que posso aplicar a partir de suas lições está a de que a técnica do processo não pode ser prejudicada em nome de corrigir deficiências estruturais funcionais do Poder Judiciário, como no caso, números de processos em tramitação e celeridade na prestação da tutela jurisdicional. Se existem problemas estruturais funcionais no Poder Judiciário, e existem, eles deverão ser identificados e corrigidos a partir das suas origens e não do prejuízo da técnica processual. Se o processo civil puder ser qualificado, isso é, aprimorado para contribuir para a solução desses problemas, ótimo. Entre mentes, não é o presente caso, visto que a dispensa de relatório da sentença faria o sentido oposto. Para concluir a linha de raciocínio, 1. Nada adianta dispensar o relatório da sentença para o processo ser mais célere se, hipoteticamente, até a fase decisória houve lapsos de meses para movimentações internas ou cumprimentos de atos. 2. O peso da tutela jurisdicional prestada em casos fáceis ou difíceis, complexos, simples, é o mesmo. Consequentemente, a sentença construída para uma causa simples deverá ter os mesmos cuidados daquela para as causas complexas, vice-versa. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Going Home, de Fritz von Undt. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.